Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Tudo começou em uma pequena cidade americana conhecida por suas ruas aparentemente calmas e bem conservadas. Mas por trás dessa fachada tranquila, as tensões raciais ainda estavam em ebulição, prontas para explodir. Naquele dia, uma jovem negra chamada Aliyah, de 17 anos, caminhava com seu grupo de amigos perto de um parque local. Ela ria despreocupadamente quando, de repente, um homem branco, visivelmente ciumento de seu sucesso acadêmico e popularidade, a agrediu verbalmente, tratando-a de forma degradante e empurrando-a violentamente. A cena chocante chamou imediatamente a atenção dos transeuntes. Mas o que ninguém esperava era a reação de seu pai, Marcos, um homem negro discreto, mas extremamente respeitado na comunidade. Conhecido por sua retidão e sabedoria, ele não apenas defendeu sua filha. Ele tomou uma decisão que não apenas interromperia a agressão, mas também desencadearia um evento que a turnê pelos Estados Unidos e abalar a percepção de muitos sobre justiça e proteção da família. Em poucos minutos, a situação foi filmada por testemunhas e compartilhada nas redes sociais, causando uma onda de choque nacional. Todos se perguntavam, o que Marcos fez para que o país inteiro falasse sobre isso? O sol estava se pondo lentamente sobre a pequena cidade, lançando uma luz dourada sobre as árvores e calçadas. Aliyah, com o cabelo cacheado preso em um rabo de cavalo, caminhava com as amigas até o parque após um dia de aula. Ela ria de uma piada do amigo Malik, despreocupada e cheia de energia. De repente, um homem branco na casa dos 30, com o rosto fechado e um olhar saudoso, surgiu do nada. Sem motivo aparente, ele caminhou até Aliyah e a empurrou violentamente contra a parede de uma loja. O que você acha? Que pode se pavonear por aqui porque é diferente, disse ele com ódio. A Aliyah recuou, chocada. Suas amigas estavam paralisadas, sem saber o que fazer. O coração de Aliyah batia forte, não apenas de medo, mas de raiva. Ela tentou responder, me deixe em paz. Eu não fiz nada. Mas o homem continuou, suas palavras se tornando cada vez mais cruéis e humilhantes. Os transeuntes começaram a filmar a cena com seus celulares, alguns chocados, outros hesitantes em intervir. Então, à distância, Marcos, o pai de Aliyah, veio correndo após ouvir os gritos da filha. Um homem alto e imponente, ele não parecia apenas fisicamente forte, exalava uma autoridade natural que impunha respeito. Soltem minha filha, ele gritou, sua voz ecoando por toda a vizinhança. O agressor, surpreso, recuou um pouco, mas sua arrogância permaneceu intacta. Ele não esperava ser confrontado por Marcos, conhecido na vizinhança por sua sabedoria e temperamento calmo, mas também por nunca deixar uma injustiça passar sem ser contestada. Os transeuntes prenderam a respiração. A Aliyah sentiu uma mistura de medo e alívio ao ver o pai. Ela sabia que acontecesse o que acontecesse, Marcos protegeria sua dignidade. Mas o que ninguém sabia ainda era que Marcos tinha preparado algo que chocaria o país inteiro. Marcos caminhou calmamente em direção ao homem, cada passo ecoando como um aviso. Os transeuntes instintivamente se afastaram, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Nunca mais toque na minha filha, disse Marcos em voz baixa, mas gélida. O agressor zombou, pensando que Marcos fosse simplesmente levantar a voz. Mas Marcos não demonstrou medo. Pegou o celular e começou a gravar a cena. Você acha que pode humilhar minha filha e sair impune? Ele continuou calmamente. Então Marcos fez algo que ninguém esperava. Com precisão calculada, agarrou o paletó do homem e gentilmente, mas com firmeza, o forçou a ficar parado diante da câmera. Os transeuntes começaram a murmurar, fascinados por sua audácia. Veja bem, disse Marcos, eu não estou procurando violência, eu estou procurando a verdade. Ele então pediu a um transeunte para transmitir vídeo ao vivo nas redes sociais, mostrando o ataque e o confronto. Os espectadores rapidamente explodiram. Milhares de pessoas começaram a comentar, compartilhar o vídeo e expressar sua indignação com o ataque a Aliyah. O homem, vermelho de raiva e humilhação, tentou resistir, mas Marcos, com um controle impressionante, o acalmou. Toda ação tem consequências, disse ele, encarando o homem diretamente nos olhos. Poucos minutos depois, a polícia chegou ao local, alertada por ligações de testemunhas. Ao ver a situação filmada ao vivo, os policiais compreenderam imediatamente que o agressor não podia mais negar suas ações. A Aliyah, ainda em choque, sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Mas em vez de medo, sentiu um profundo respeito e uma imensa gratidão por seu pai. O que ele acabará de fazer iria mudar sua vida e atrair a atenção de todo o país. Nas horas seguintes, o vídeo viralizou.
A mídia nacional noticiou a história. Internautas indignados exigiram justiça, e Marcos se tornou um símbolo de coragem e proteção parental. Mas o que Marcos estava planejando a seguir ainda iria acontecer, chocar ainda mais os Estados Unidos. Na manhã seguinte, a pequena cidade acordou em meio a uma onda de escândalos. O vídeo do ataque e da intervenção de Marcos circulava por todas as redes sociais. Centenas de milhares de visualizações em poucas horas, comentários indignados, compartilhamentos massivos. A história já estava se espalhando para além das fronteiras locais. Na televisão nacional, os canais falavam sobre um pai heróico protegendo sua filha. Repórteres se aglomeraram ao redor do parque, tentando entender a situação e filmar Marcos e Aliyah. Pai, eu nunca imaginei que faria tanto barulho, sussurrou Aliyah, ainda em choque pelo dia anterior. Marcos, calmo como sempre, colocou a mão em seu ombro. Não fiz isso pelo barulho, minha filha. Foi para que a justiça fosse feita. Enquanto isso, as autoridades locais começaram a agir. O homem que atacou Aliyah foi rapidamente identificado e intimado pela polícia. Diante da cobertura da mídia, ele não pôde mais negar suas ações. Mas a história tomou um rumo ainda mais inesperado. Várias organizações de direitos civis e figuras influentes contataram Marcos para apoiar sua abordagem. Manifestações pacíficas se formaram espontaneamente em várias cidades, mostrando uma frente unida contra o racismo e ataques injustificados. A Aliyah observava tudo isso, maravilhada e um pouco intimidada. Sua vida acabará de mudar, mas ela se sentia protegida e orgulhosa do pai. Ela entendeu então que a força e a dignidade de uma pessoa podem mudar a opinião de um país inteiro. E Marcos, longe de se contentar com a simples viralidade do vídeo, já se preparava a uma ação que marcaria definitivamente os Estados Unidos, e que faria as pessoas falarem sobre a coragem de um pai por muitos anos. Marcos sabia que a viralidade do vídeo era apenas o primeiro passo. Para que a lição fosse realmente ouvida, ele tinha que fazer o agressor assumir suas responsabilidades perante todo o país. Ele contatou seus advogados e, com a ajuda deles, apresentou uma queixa formal por agressão e assédio racial. Mas não se tratava apenas de processos judiciais clássicos. Marcos queria que o caso servisse de exemplo e abra os olhos para o racismo ainda presente na sociedade. No dia da intimação, o agressor, autoconfiante e ainda arrogante, entrou no tribunal local. Mas, para sua surpresa, a plateia não se limitou a algumas testemunhas. Uma multidão de cidadãos e jornalistas estava presente. O tribunal estava lotado. Marcos falou com uma dignidade e clareza que fez todos os presentes estremecerem. Não estamos aqui só por mim ou pela minha filha. Estamos aqui por todas as pessoas que foram humilhadas, vítimas de bullying ou feridas simplesmente pela cor da pele. Todo ato de ódio tem consequências. O agressor, incapaz de manter a arrogância diante do olhar determinado de Marcos e da atenção nacional, começou a tremer. A mídia transmitiu o confronto ao vivo, e milhões de pessoas assistiram aos acontecimentos de suas casas. Mas Marcos não parou por aí. Ele também apresentou depoimentos em vídeo, mensagens de vizinhos e transeuntes, comprovando que o ataque não foi um incidente isolado e que o homem já demonstrava comportamento agressivo e ciumento há muito tempo. A tensão aumentou na sala. O agressor, preso por suas próprias ações, não teve escapatória. Marcos, com calma e dignidade, mostrou a todo o país o que é uma reação real à injustiça. No final do dia, o juiz declarou que o caso seria examinado em nível nacional, uma decisão rara para um incidente local. A mídia já noticiou: a coragem de um pai expõe o racismo. A Aliyah, orgulhosa e comovida, então entendeu uma coisa essencial: a força de uma pessoa pode inspirar mudanças reais, mesmo diante do ódio e da inveja. Mas o que Marcos faria em seguida superaria todas as expectativas e realmente chocar os Estados Unidos. Marcos sabia que para o caso causar uma impressão duradoura, ele tinha que ir além do simples julgamento. Ele queria que o agressor sentisse todas as consequências de seus atos e que todo o país entendesse que racismo e inveja nunca ficam impunes. Com a ajuda dos seus advogados e de vários ativistas locais, Marcos organizou uma conferência pública no centro da cidade. A praça estava lotada: cidadãos, jornalistas, ativistas e até câmeras de televisão nacionais. Todos esperavam para ver o que ele faria. Quando Marcos subiu ao palco com Aliyah ao seu lado, um silêncio assustador se instalou. Hoje, disse ele, não estamos aqui apenas para punir um homem. Estamos aqui para mostrar que todo ato de ódio, todo gesto de ciúme e humilhação tem suas consequências. Então, para surpresa de todos, Marcos convidou o agressor a subir no palco. Trêmulo, o homem obedeceu, incapaz de recusar.
Vou lhe dar uma chance, disse Marcos calmamente, mas publicamente, para reconhecer seu erro e pedir desculpas à minha filha, a esta comunidade e a todo o país. O homem, humilhado pela presença de milhares de testemunhas e pela transmissão ao vivo nas redes sociais, tentou sussurrar um pedido de desculpas hesitante. Mas Marcos, com voz firme, o interrompeu. Não basta. Suas ações foram vistas por milhões de pessoas. Suas desculpas precisam ser ouvidas e compreendidas. Então o homem, sob o escrutínio de Aliyah e da multidão, repetiu publicamente suas desculpas, reconhecendo seu ciúme e ódio. O vídeo daquele momento preciso viralizou em todo o país em poucas horas. Milhões de pessoas ficaram chocadas com a cena. Um pai protegendo a filha, transformando um ato de ódio em lição de justiça e dignidade pública. Naquele dia, Aliyah percebeu que a força e a sabedoria de um pai podem mudar não apenas uma vida, mas influenciar um país inteiro. Mas Marcos, fiel à sua forma, sabia que este passo era apenas o começo. O que viria a seguir seria faça história e choque ainda mais os Estados Unidos. No dia seguinte à conferência, a história de Marcos e Aliyah explodiu nos meios de comunicação nacionais. As redes de televisão transmitiram repetidamente o confronto público e o pedido de desculpas humilhante do agressor. Artigos e especiais analisaram o evento, elogiando a coragem e a sabedoria de Marcos. Nas redes sociais, o vídeo foi se acumulando milhões de visualizações em poucas horas. As hashtags #JusticeForAliyah e #HeroesFather estavam em alta em todos os lugares. E centenas de mensagens de apoio chegaram de todos os Estados Unidos. Até figuras influentes e celebridades compartilharam o vídeo, elogiando o gesto exemplar de Marcos. Mas o impacto foi além do esperado. Diversas escolas, associações e organizações comunitárias convidaram Marcos para compartilhar sua experiência. Ensinando os jovens a responder à injustiça. Aliyah, por sua vez, começou a receber mensagens de incentivo de jovens de todo o país. Elas viam nela não apenas uma vítima, mas uma fonte de inspiração e coragem. Marcos, no entanto, não buscava fama ou atenção. Seu objetivo era claro: transformando uma experiência dolorosa em uma lição nacional contra o racismo e a violência. O agressor, agora conhecido e humilhado publicamente, enfrentou uma pressão sem precedentes. Sua carreira e reputação foram arruinadas. A mídia continuou a noticiar seu comportamento, enquanto os tribunais o acusavam formalmente de agressão e intimidação. Enquanto o país inteiro falava do evento, Marcos já se preparava a um último passo, um ato que realmente chocar e cativar os Estados Unidos. E mostrar que a justiça pode ser poderosa e moral. Marcos sabia que a justiça não deveria se limitar à mera humilhação pública. Ele queria fazer com que todo o país compreenda que um ato de ódio tem consequências duradouras e que a dignidade deve ser sempre protegida. Poucos dias após a conferência, Marcos organizou um encontro excepcional no parque onde tudo começou. Toda a cidade foi convidada, assim como jornalistas de todo o país. Desta vez, o objetivo era simbólico: transformar a raiva e o medo em lição e inspiração. No centro do parque, Marcos havia montado uma grande plataforma. Aliyah, radiante mas ainda humilde, estava ao seu lado. A multidão aguardava em silêncio, curiosa para ver o que Marcos faria em seguida. Todos nós vimos o que aconteceu, disse Marcos, dirigindo-se à Assembleia. Mas o que vamos fazer agora mostra que justiça e responsabilidade não são apenas palavras, são ações. Então, para surpresa de todos, Marcos convidou o agressor para subir ao palco uma última vez. O homem, trêmulo e visivelmente ciente de que agora estava no centro das atenções nacionais, tentou abrir a boca, mas Marcos levantou a mão para acalmá-lo. Agora você ajudará a consertar o que destruiu, disse Marcos. E todos poderão ver que o ódio não tem lugar em nossa sociedade. O atacante, diante de milhares de pessoas e milhões de espectadores online, estava diante de ações simbólicas de reparação. Ele deveria se desculpar publicamente, participar de programas de conscientização antirracismo e ajudar a reconstruir o parque onde o ataque ocorreu. A multidão aplaudiu. Alguns choraram, outros assistiram em silêncio, impressionados com o poder da lição. A Aliyah, comovida, compreendeu que a coragem e a sabedoria de seu pai transformaram um ato de ódio em uma mensagem nacional. O dia foi coberto por todos os meios de comunicação, da televisão às redes sociais. Marcos e Aliyah se tornaram símbolos de esperança, dignidade e justiça. E a história foi contada em todo o país como um exemplo do que significa proteger a família e combater o racismo com inteligência e coragem. Após a enorme repercussão do caso, a vida de Marcos e Aliyah mudou radicalmente.
Onde antes levavam uma vida tranquila, agora se encontravam no centro das atenções nacionais, mas, apesar da fama repentina, Marcos permaneceu fiel aos seus valores. Proteger sua filha e usar essa visibilidade para o bem. A Aliá, por sua vez, descobriu um novo papel: inspirar outras meninas e meninos que enfrentam bullying ou racismo. Ela foi convidada a escolas e organizações para compartilhar suas experiências e falar sobre coragem e resiliência. Cada palestra fortaleceu sua confiança e a fortaleceu. Pai, ela disse uma noite, nunca pensei que uma simples caminhada pudesse mudar tantas vidas. Marcos sorriu, colocando a mão em seu ombro. Minha filha, não foi a caminhada que mudou o mundo. Foi a nossa escolha de permanecer dignos e fazer o que é certo. O agressor, por sua vez, foi responsabilizado por seus atos. Suas obrigações de reparação e suas intervenções públicas diante do racismo passaram a ser seguidas por milhares de pessoas. Sua vida nunca mais seria a mesma, e ele se tornou um exemplo concreto das consequências para aqueles que escolhem o ódio. Em sua cidade, Marcos e a Aliá eram agora vistos como figuras de autoridade moral e símbolos de justiça. Mas para eles, a verdadeira vitória não foi o reconhecimento nacional ou as manchetes dos jornais. Foi a dignidade restaurada, a segurança de Aliá e o ensino de coragem a toda uma comunidade. E enquanto a vida parecia retornar ao seu ritmo, Marcos já se preparava iniciativas para estender sua ação além de sua cidade, para que a mensagem de justiça e dignidade se espalhe por todo o país. Com a atenção da mídia e a simpatia do público, Marcos decidiu transformar sua experiência em um projeto concreto. Com a Aliá ao seu lado, ele lançou uma iniciativa nacional para a proteção dos jovens e a luta contra o racismo, batizado Justiça e Dignidade. O projeto combinou diversas ações. Item: programas educacionais nas escolas para ensinar respeito e tolerância. Item: oficinas comunitárias no prevenção da violência e apoio às vítimas. Item: uma plataforma nacional onde os jovens poderiam compartilhar suas experiências e pedir ajuda. A Aliá está totalmente envolvida, falando com os jovens sobre suas experiências e mostrando-lhes que força, dignidade e coragem podem mudar as coisas. Seu testemunho inspirou e motivou centenas de milhares de jovens em todo o país. A mídia continuou a cobrir sua ação, mas desta vez de forma construtiva. Marcos e a Aliá foram apresentados como líderes morais e agentes de mudança. Até o agressor, agora obrigado a participar de programas de conscientização, tornou-se um exemplo vivo de redenção forçada e as consequências dos atos de ódio. A cidade onde tudo começou, antes tranquila e despreocupada, tornou-se um símbolo nacional de resiliência e unidade. Outras cidades seguiram o modelo de Marcos, criando um movimento pacífico e educacional que afetou todos os Estados Unidos. A Aliá, que apenas algumas semanas antes havia sido vítima de uma agressão na adolescência, percebeu que agora tinha o poder de influenciar e inspirar um país inteiro. E à medida que a sua iniciativa ganhava força, Marcos e a Aliá sabiam que tinham conseguido mais do que um simples acto de justiça. Tinham plantou a semente de uma mudança duradoura na sociedade. Meses se passaram desde o ataque de Aliá e a resposta heroica de Marcos. O país inteiro ainda falava sobre a história deles e da iniciativa. Justiça e dignidade já havia alcançado milhares de jovens e famílias. A Aliá, agora confiante e madura, havia compreendido que a verdadeira coragem não reside apenas na força física, mas na dignidade, na sabedoria e na capacidade de transformar dor em força. Ela discursou em conferências, deu entrevistas e inspirou uma geração. Marcos, orgulhoso da filha, viu seu sonho se realizar, um movimento nacional baseado no respeito e na justiça. Mas manteve os pés no chão, lembrando a todos que todo ato de ódio poderia ser enfrentado com dignidade e inteligência. Na sua cidade, placas comemorativas foram instaladas no parque onde tudo começou, lembrando a todos que vigilância, justiça e coragem podem mudar a sociedade. O agressor, agora totalmente responsável por seus atos, continuou a trabalhar em programas de conscientização, ciente de que seu comportamento havia deixado uma marca indelével. O país ficou chocado, comovido e inspirado. Jornais, emissoras de televisão e redes sociais publicaram regularmente a história de Marcos e a Aliá, transformando uma tragédia em um exemplo de coragem e integridade universal. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol no parque, a Aliá se virou para seu pai. Pai, acho que mudamos alguma coisa. Marcos sorriu para ela, tomando-a nos braços. Sim, minha filha. Juntos mostramos que mesmo em um mundo cheio de injustiça, um ato de coragem e dignidade pode inspirar um país inteiro.
E foi assim que a história de Alia e Marco se tornou um símbolo eterno de coragem, justiça e proteção familiar, marcando para sempre a América e nos lembrando que o ódio nunca tem a última palavra quando a dignidade e a coragem assumem o controle.